Olá, meu colega saúde, vamos falar de um tema que eu tenho certeza que você já escutou falar, que é a medicina baseada em valor. Muito se fala, pouco se vê ações práticas e que funcionam da medicina baseada em valor. E eu tenho um carinho muito especial com esse tema, porque quando eu estava lá no mestrado, iniciando meu mestrado, em 2017, entrei na GV, esse foi um dos temas que eu mais estudei e que eu mais me concentrei. Muito liderado por grandes mestres lá da GV, Ana Maria Malik, Ogata, que me ensinaram esse tema e eu estudei muito esse tema. Mas confesso que fico um pouco triste, porque a gente não vê esse tema sendo aplicado na prática. Mas, ao mesmo tempo, eu estou muito alegre e feliz, porque hoje eu trabalho com medicina baseada em valor. Eu consigo exercer, ajudar médicos a fazerem medicina baseada em valor, e é isso que essa aula vai te ensinar, como você pode entender a macroeconomia, como você, médico, pode entender o que é medicina baseada em valor e como você pode implementar, executar no seu dia a dia, na sua prática. Bora lá? Vamos? Então tá. Vamos lá. Primeiro slide aqui que eu te mostro. Preço dos planos de saúde cresceu 327% entre 2006 e 2024, segundo o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. Essa é uma inflação do custo médico, né, do custo dos planos de saúde, ela está muito além da inflação normal do país. E isso não é um privilégio só do Brasil, isso está no mundo inteiro. E pessoas, instituições, pensadores, teóricos estão preocupados com esse dado alarmante e querem trazer soluções para esse dado. Como é que a gente pode trazer sustentabilidade para o custo da saúde? Então, aí que vem a realidade atual, e eu vou te apresentar o conceito de Michael Porter, que é de 2006, que é uma resposta, uma tentativa de resolver esse problema da inflação da saúde. Vamos lá. Qual que é o problema atual dos sistemas de saúde? Por que a gente vê esse crescimento? Um dos indicadores, né, que a saúde, o sistema de saúde como um todo não vai bem, é a inflação médica. E aí, por que será que isso acontece? Vamos destrinchar isso? Primeiro, uma estrutura centrada em especialidades, não no paciente. Cada um sendo treinado e sendo cada vez mais habilitado para olhar para uma parte do paciente. Consultas isoladas, sem visão da jornada completa. Repare como você foi educado, como as escolas te ensinou e como você exerce a sua medicina hoje em dia. Consultas isoladas, consultas avulsas. Foco em volume. Porque o sistema que financia, o modelo que financia a saúde hoje é o Fee for Service. Então, você recebe pelo serviço. Então, quanto mais volume você faz, mais bem remunerado você é. E não só você, o sistema de saúde como um todo, não só aqui, no mundo inteiro. Então, isso é um problema diagnosticado. E aí, em 2006, então, há quase 20 anos, a gente tem Michael Porter escrevendo um livro, Repensando a Saúde, é a tradução para o português desse livro. E no capítulo 4, ele destrincha o que é, como o sistema de saúde trata a doença do paciente. Então, ele defende que a doença nunca está isolada. Ela é uma condição de saúde e que ela deveria ser tratada e conduzida como uma unidade, como um todo. E isso, vamos lá, para você entender aqui no meu slide aqui, pega meu slide aqui, engloba prevenção, engloba diagnóstico,
engloba tratamento, engloba complicações e engloba reabilitação. Então, quando você pega, por exemplo, o diabetes, se a gente fragmenta o cuidado, o especialista pode tender a correr atrás de parâmetros objetivos, como que está a hemoglobina glicada desse paciente. Está ou não está controlada? Isso foge desta análise como uma condição de saúde que engloba toda a jornada do cuidado. Aí, a gente tem uma solução proposta por Michael Porter e seus colegas e colaboradores, lá em 2006, que continua até hoje, que é a famigerada, tão falada, medicina baseada em valor. Ele chega e fala assim, a proposta é organizar o sistema em torno da condição de saúde, não em torno da doença isolada, e remunerar todos os prestadores por resultados relevantes ao paciente. Então, médico, então hospital, então provedor de saúde. Agora, não basta você só cuidar ali da doença. A gente vai medir o desfecho que o seu cuidado entrega e quanto melhor o desfecho, mais você vai ganhar. Essa é a proposta da medicina baseada em valor, defendida por Porter e Teisberg, lá em 2006. E aí, ele cria modelos de negócio para sustentar essa proposta de valor. Como eu sempre falo aqui, se não tem um modelo de negócio que sustente a proposta de valor, tudo cai por terra abaixo, tudo desmorona. Então, qual é o modelo de negócio vigente no sistema de saúde? Fee for service. Então, pagamento por serviço. Ele vem e defende, e tem vários estudos publicados, muito conectado a Harvard Business Review, o Porter. Então, ele vem falando assim, vamos montar esse modelo de pagamento aqui, esse modelo de pagamento, que é o bundle, ou o modelo capitation, para a gente substituir o fee for service. E a gente vai estimular, o fee for service estimula um volume de atendimento que não necessariamente entrega valor. E se a gente fizer o bundle e o capitation? Aí, daqui a pouco a gente vai entrar mais, a gente vai aprofundar o que é o bundle e o que é o capitation, mas como que ele desenhou esse processo e está publicado isso? Então, a gente vai criar equipes multidisciplinares voltadas a cada condição de saúde. Então, eu vou criar centros de referência em tratamentos do diabetes, em que vai ter o médico, mas também vai ter o nutricionista, vai ter o personal trainer, vai ter todos aqueles para cuidar da jornada do começo ao fim. A integração vai ser em torno do paciente e não do serviço de baixar a glicemia do paciente, no caso do diabetes. E a equipe, o sistema de saúde, ele vai ser responsável pelo ciclo completo da condição. Então, a responsabilidade, aumenta a responsabilidade, aumenta o retorno. Se você melhorar desfecho, olhando toda a jornada do paciente, você, fonte prestadora de serviço, você vai ganhar mais. Aí, ele fala assim, tá, mas o que é desfecho? O que é valor? Porque não é medicina baseada em valor, o nome do negócio? Então, o que é valor? Aí Porter define muito bem. Então, valor é igual resultados que importam para o paciente e para o desfecho sobre o custo total da jornada. Então, numa fórmula matemática, valor é desfecho sobre custo total da jornada. Mas no desfecho, não é apenas o desfecho duro, se o câncer foi curado ou não. Tem também a experiência, os resultados que importam para o paciente. Porque o que adianta você curar o paciente do câncer, mas tirar uma condição de vida desse paciente, deixar esse paciente moribundo, deixar esse paciente sem uma qualidade de vida necessária. Isso talvez pode ser bom para os artigos, para meu tratamento curou X%,
Mas e sob o ponto de vista da ótica do paciente? Então, ele começa a defender que é preciso medir desfechos clínicos, mais a experiência do paciente. Vem comigo aqui. Quando você está lá no seu consultório, fala aí qual que é o modelo que vem na sua mente. Enquanto eu estou explicando aqui como funciona, já eu vou trazer para a sua prática. Mas enquanto eu estou explicando aqui, vai se enxergando nesse sistema. Se enxerga como que você conduz, como que você atua. Quando você está de frente do paciente, você foi treinado a olhar o quê? Você foi treinado a dar valor em quê? O que você coloca nos seus slides que você vai apresentar na aula para os seus colegas? O que os seus colegas colocam no slide na aula do congresso sobre tratamento? O que o professor te ensina que você tem que fazer com o paciente? Então, gente, medir desfecho mais experiência do paciente é uma coisa muito nova. Uma coisa muito nova. A gente acha assim, não, mas eu sempre cuidei, eu tenho a gente, intrinsecamente, nós temos um cuidado legítimo com a experiência do paciente. A gente quer entregar a melhor experiência do paciente, mas não tem intencionalidade nisso, porque a gente não é ensinado a fazer isso. Só você parar para pensar e olhar o seu entorno, o que seus grandes mestres te ensinaram. Todos falaram que você tem que ser ético, cuidar do paciente. Eu estou falando de intencionalidade, de artigo, quais são as aulas mostradas no congresso. A experiência do paciente, ela sempre foi coadjuvante, ela sempre foi secundária. E agora Porter traz aqui para o baile, traz aqui, vamos jogar o foco, vamos colocar a luz na experiência do paciente. E a gente vai comparar o custo de todo o ciclo, não só dos procedimentos isolados, porque procedimento isolado, quem mede é o fee for service. A gente está vendo que isso não está funcionando. Vamos comparar o ciclo de todo o processo. E aí que vem, né, os resultados que importam. A gente tem que responder a pergunta assim, o que interessa para o paciente? Não adianta você brigar contra isso, porque o paciente, ele está cada vez, e graças a Deus por isso, empoderado pela informação. Ele está cada vez mais consciente do que funciona, do que não funciona. Ele está cada vez menos ingênuo. Então, gente, a gente precisa fazer igual o Porter fala. Vamos trazer para a dança aqui, para o baile, a experiência do paciente. Mas como fazer isso? Aí que tá. Como fazer isso? Como encontrar um modelo de negócio que sustente isso? Então, para o médico, o que importa? Importa a glicemia, importa a hemoglobina glicada, importa se o marcador tumoral reduziu no sangue, importa se o tumor diminuiu na tomografia e na ressonância magnética. E o paciente, o que importa para ele? Importa a qualidade de vida, importa se ele não está com incontinência urinária, importa se ele não está impotente, importa se ele consegue alimentar pela boca, importa se ele consegue dormir, se ele consegue controlar os esfíncteres, importa se ele tem autonomia, importa se ele está com bem-estar. Porque de que adianta estar curado e não ter qualidade de vida, não ter autonomia, não ter bem-estar? E é isso que o Porter traz desde 2006. E é isso que a gente ouve muito pouco falar. Então, ele propõe uma jornada simplificada para o paciente, que nada mais é que a frase que eu amo aqui, retirar atritos e melhorar processos. Ele fala, precisamos reduzir atritos nessa jornada do paciente. Como? Facilidade de acesso a nutricionistas, exames, terapias. Então, Porter considera a tecnologia fundamental. A inovação para Porter, ela é um pilar fundamental. E ele defende que serviços mais inovadores precisam ser melhores remunerados.
E quando a gente fala de tecnologia, de inovação, são inovações de processos também, não é só o remédio que dá certo, inovações de processos que retiram atritos, facilidade de acesso, menos tempo perdido entre as consultas, interoperabilidade de dados e uma experiência integrada, aumenta a adesão do paciente. Então, Porter está defendendo tudo isso. E ele justifica que nós conseguiremos executar tudo isso com 2 modelos de negócio. Fee for Service já não funcionou, e ele justifica que nós vamos conseguir sustentar isso com o bundle e com o capitation, que eu vou falar agora. O Fee for Service, você já sabe. Fee for Service, você já sabe o que é. Foi trabalhar, atendeu o paciente, ganhou. Não foi trabalhar, não é feriado, você não ganha. Então, esse eu não vou explicar. Mas o bundle, né, que é esse pacote, o que é? É um pagamento único pelo ciclo de cuidado. Ele incentiva a coordenação e eficiência. Vem aqui comigo, olha lá. Existem bundles que funcionam? Existem. Quantos você conhece? Eu conheço pouquíssimos. Se você está me assistindo aqui, se você está vendo e você tem um bundle que você conhece e quiser trazer os números aqui pra gente, falar assim, olha olha o nosso serviço aqui com esse bundle, eu tenho certeza que existe, tá? Você tá convidado para vir falar aqui pra gente, mostrar os seus números do seu bundle. Só que o que acontece? Bundle, que é esse pacote, às vezes ele funciona para uma prótese de joelho, algumas doenças muito específicas. Mas quando a gente vai para doenças crônicas, onde o custo maior da saúde está aí, diabetes, obesidade, depressão, apneia do sono, demência, bundle não tem sentido, porque você não consegue metrificar, prever o desfecho para você calcular o preço. É como se você... O bundle é assim, o escopo da sua entrega é esse, como eu sei qual que é o escopo da minha entrega, eu precifico. E eu recebo por isso. Só que isso, infelizmente, Porter está muito certo na teoria, mas infelizmente a gente tem visto poucos casos de bundle dar certo. Beleza. Capitation. Pagamento per capita. Incentiva a prevenção, exige métricas de valor para evitar subtratamentos. O que é o capitation? Mais ou menos, os puritanos aí da teoria não me critiquem, mas mais ou menos, o capitation é mais ou menos o que o município faz para cuidar da saúde pública dele, ali o SUS do município. O que ele faz? Ele recebe um orçamento que vem do governo federal e ele trabalha esse orçamento de acordo com a população adscrita ao cuidado dele. O capitation é mais ou menos isso. Então, eu sou um plano de saúde e eu vou contratar, por exemplo, uma clínica grande aqui na cidade de São Paulo para fazer um capitation, que é isso. Ó, você vai ganhar R$1.000 por cada vida adscrita. Só que tudo que acontecer com ela, você vai ter que cobrir com esses R$1.000. Mais ou menos isso. Só que o que acontece? Na teoria é bonito, porque também incentiva a prevenção, exige métricas de valor, porque se eu estou responsável, eu quero que a pessoa adoeça menos. Porque quanto mais ela adoecer, já que eu recebo fixo por aquela pessoa, quanto mais ela adoecer, menos vai sobrar para mim. Se ela adoece muito, vai sobrar menos. Então eu preciso proteger. Mas a gente, infelizmente, a prática desde 2006 para cá tem demonstrado que no capitation a gente tem um incentivo ao subtratamento. A gente corre o risco de reduzir consultas e exames necessários. Para quê? Para economizar o orçamento que eu recebi. A gente tem o risco de ajuste por risco complexo. Médicos que tratam pacientes graves podem ser penalizados. Por quê? Porque se eu estou tratando o grave, tem mais coisa para eu fazer. Tem mais trabalho para mim, mas eu vou ganhar o mesmo tanto do que está tratando o leve. Foco excessivo na contenção de custos. É só você olhar para o SUS. O modelo é mais ou menos igual.
o dinheiro ali, ó, o cobertor é curto. Então, a gente tem que reduzir custo. E o bundle? Quais são os problemas, né, que vem junto com o bundle? Uma definição difícil do ciclo completo. Então, em doenças crônicas, diabetes, obesidade, eu não consigo delimitar o escopo. Imagine que você vai fazer um serviço, você vai contratar uma agência de marketing. E aí, o que acontece se você não delimita o escopo? Você não sabe o que você vai pedir para ela, ela vai entregar o que ela imagina que é o bom. Então, tudo aquilo que é difícil de delimitar o escopo, o resultado é difícil de ser medido. O bundle, algumas patologias funcionam, patologias específicas, por exemplo, órteses, próteses, mas tudo que aquilo é difícil de delimitar o escopo, ela falha, esse modelo de negócio falha. Tem um risco de seleção de pacientes. Então, se eu vou receber um pacote, eu começo a bombar paciente. Então, eu tenho um bundle para prótese de joelho. Chegou um paciente ali com insuficiência cardíaca, mitral, eu não quero operar ele. Ele tem indicação de operar. E ele aguenta a cirurgia, mas eu prefiro operar um jovem saudável, IMC 25, do que um obeso, do que alguém com uma comorbidade. E aí ele começa a bombar. Não passa no meu crivo, não passa no meu teste. E aí o que o paciente fica? Sem a cirurgia. E também exige uma coordenação complexa entre múltiplos provedores e dados robustos de custo-desfecho. O que acontece? Você precisa medir, porque você não tem que conhecer o escopo, você não tem que conhecer o escopo para você precificar. Então, para você definir o escopo corretamente, você tem que ter informação. E a informação é um conjunto de dados. E o sistema é muito fragmentado. Os dados estão espalhados por aí. Então, aquele que assume a venda de um bundle, o prestador que fala assim, eu vou te vender um pacote, ele precisa de dados robustos para precificar e não tomar prejuízo. E a gente sabe que pela fragmentação, pela falta de interoperabilidade de dados, pela digitalização recente na história da medicina, a gente não tem dados suficientes para delimitar o escopo e para ter sucesso no bundle. Então, gente, o que eu estou falando aqui, para resumir? Te apresentei que o Valued Based Healthcare, VBHC, é sim uma proposta, uma solução para a falta de sustentabilidade do sistema de saúde. Te apresentei que Michael Porter e colaboradores trazem esse tema desde 2006, principalmente através de Harvard, e que, na teoria, o que eles defendem é muito bom e que nós temos dificuldade para ver isso na prática. E te falo também, você que tem um bundle, você que tem um capitation, seja quem for e quiser contar aqui pra gente, eu vou ter muito prazer de divulgar. Agora, nós carecemos de exemplos desses modelos de negócio que sustentam a teoria do Porter e a teoria do Porter e colaboradores. Feito isso, por isso que eu fico feliz, porque todo esse conhecimento que eu adquiri, ele se conecta agora. Porque existe uma maneira da gente montar um modelo de negócio que sustenta o que o Porter ensina. Ah, então você tá trazendo... É só você que sabe disso? Não. Tem problemas também. Só que você vai conhecer agora um modelo que sustenta e que eu trago aqui inúmeros exemplos. Quem quiser debater comigo, baseado em evidência, eu posso te trazer médicos e pacientes que aderiram a esse modelo e esse modelo funciona nos moldes que Porter nos ensinou. Então, o que eu estou falando? Do plano de acompanhamento.
o plano de acompanhamento, do ponto de vista médico, é um item de prescrição para o paciente. Do ponto de vista médico, o plano de acompanhamento, ele traz para o paciente melhoria de desfecho. E os estudos comprovam isso. E do ponto de vista do médico, é um modelo de negócio que permite sustentar esta indicação que melhora desfecho. Assim como o Laporte traz a teoria, traz a necessidade da mudança, traz a necessidade de entregar valor para o paciente, tudo isso é corretíssimo, ele apresentou 2 modelos de negócio, Capitation e Bundle, com o objetivo de sustentar a entrega de valor. O que nós temos visto, carência desses modelos, carências de exemplos. O que eu estou defendendo aqui? Que o plano de acompanhamento, o acompanhamento longitudinal, é um modelo de negócio que permite o médico seguir o que Porter defende, entregar valor para o paciente. Ah, Lourenço, mas então por que ninguém me falou isso? Só você sabe disso? Por que eu não aprendo isso? Ninguém falou. Você está inventando a roda? Não, meu amigo, não, meu colega. O que eu preciso te dizer aqui é quais são os interesses legítimos, tá? Das pessoas que te ensinam, das pessoas dos players do mercado. É igual um tabuleiro de xadrez. Os players são os jogadores, né? Qual que é o propósito, qual que é a missão desses players? E aonde eles querem chegar com as peças no tabuleiro? Aonde que está o alinhamento dos interesses? Eu não estou afirmando nada, eu só estou falando para você pensar, para você refletir. Será que as universidades, elas faz sentido ela ensinar um modelo de negócio que vai ajudar o médico e o paciente? Esse modelo de negócio, até certo ponto, ele não é escalável. Porque eu vou ajudar um médico e um paciente, é um. Faz bem para o médico, faz bem para o paciente. E, em teoria, a nossa escola, a escola de medicina aqui no Brasil, e tem que ser assim, e eu não tenho nada contra, ela está formatada para ensinar médicos a trabalharem na saúde pública. E está tudo certo, e é isso mesmo. Vivemos num país de dimensão continental, que o SUS tem tem os seus méritos e eu não estou contra aqui o SUS e nem contra a metodologia de ensino das faculdades. Eu só estou querendo te dizer é interessante para quem? O médico ter sucesso, o médico se desenvolver do ponto de vista de negócio, o médico ter proatividade, o médico ter protagonismo. Isso interessa a quem? Você que precisa responder isso. Quais são os players no xadrez ali? Quais são os players que, quando você crescer, quando você prosperar, quando você criar o seu, vai ajudar o negócio dele? Então, a gente precisa entender que negócio médico sempre foi um tabu. Falar em venda para médico é um tabu. Falar em marketing para médico é um tabu. Então você precisa entender quem está com os interesses alinhados ao seu. E fazer essa pergunta. E pensar estrategicamente. Quem não tem estratégia vai fazer parte da estratégia de alguém. Então talvez seja por isso que isto que a gente está falando aqui hoje não seja tão evidente, não seja tão falado. Isso que eu vou te explicar aqui, que você me acompanha já há muito tempo nos planos de acompanhamento, não seja tão falado. Por quê? Porque beneficia o médico e beneficia o paciente. E aí, esse poder de benefício é talvez um modelo que pode ser julgado por determinados players nesse tabuleiro de xadrez como
um benefício individual e a gente precisa ir atrás de benefícios coletivos. Visões legítimas. Agora, o meu propósito é esse, é fazer com que você evolua. Porque você evoluindo, você entendendo de negócio, o meu negócio vai evoluir, meu negócio vai bem. Não tem problema nenhum, não tem conflito de interesse nenhum. Lá no meu Instagram tá escrito lá, bons médicos têm ótimas oportunidades. Eu te mostro onde elas estão. Esse é meu propósito. Tá lá na minha bio do meu Instagram, @LorenzoTomé. Se for lá agora, você vai ver. Bons médicos têm as melhores oportunidades. Eu te mostro onde elas estão. Então, essa é a reflexão que eu quero que você faça. É um convite a você combater o bom combate. É um convite a você entender a medicina, o sistema de uma maneira estratégica. De uma maneira assim, como está posicionada cada peça no tabuleiro. E quais serão os meus movimentos neste tabuleiro. Então, talvez seja uma hipótese por que isso não chega até você. Vamos lá. Então, agora você vai entender qual que é a metodologia de Porter aplicada para o seu consultório, para a sua prática. Então, os planos de acompanhamento, a gente mostra que Porter ensina o caminho macro. Ele trouxe, e tem vários artigos que a gente precisa entregar valor e cuidar de toda a jornada. O desafio do médico é aplicar no dia a dia. Então, como transformar a teoria de Porter em um modelo prático e sustentável? Primeiro, eu vou te falar o seguinte, o que não é um plano de acompanhamento para você evitar erros. Não é um protocolo pronto, não é um protocolo do Dr. XYZ. Não é um empilhamento de consultas com desconto. Sabe por que não é um empilhamento de consultas? Porque senão você não está entregando valor. O foco é entregar valor. O foco é você, de fato, ajudar o paciente. E o foco, o plano de acompanhamento é um modelo de negócio que te permite a ter uma jornada centrada no paciente e não na doença. De forma pragmática. Não de forma teórica, de forma pragmática. Por quê, Loen? Porque você vai ter financiamento, o paciente vai te pagar para você cuidar da jornada inteira dele. Ah, mas então quer dizer que quem não faz isso é mesquinho, tô só atrás de pagamento? Não. É só ver a prática. Se você não tem financiamento, se o modelo de negócio não dá certo, ele não prospera, ele não vai para frente. Então, o que adianta você continuar cuidando de uma maneira fragmentada do seu paciente, entregando os seus conhecimentos, seus melhores conhecimentos sobre a doença, mas não cuidando da jornada como um todo? O valor é ineficiente, como o Porter ensinou. Só que o Porter pensou numa atitude de saúde pública, numa atitude dos grandes players do negócio. É uma macroação. Agora, eu estou te convidando a pensar no seu tabuleiro, na sua estratégia. Bom, o que é um plano de acompanhamento, então? O que não é, a gente já falou. Jornada estruturada em torno de uma condição de saúde, igual o Porter falou. Então, você vai estruturar uma jornada a partir de uma condição de saúde. Que condição é essa? Condição que você atende. Diabetes, obesidade, sono, atividade física, enfim, condições de saúde que você atende, e eu posso te dar vários exemplos aqui: apneia do sono, depressão, Alzheimer, mas você tem que pensar na sua lógica. Reduz atritos, melhora processos. Nossa, o Porter não tinha falado isso? Tinha, Então, o plano de acompanhamento reduz atritos e melhora processos. Para quem? Para você e para o paciente. Por quê? Porque você está sendo remunerado por isso. E o paciente está usufruindo da sua autoridade, da sua inteligência,
da sua visão de toda a jornada para melhorar a saúde dele. Gera valor e resultados através de monitoramento. Como assim? Quando você usa a tecnologia, lembra lá do Porter que eu te falei que a inovação era um pilar fundamental para o Porter e que aqueles que usam a inovação deveriam ser melhor remunerados? Você também deve usar a tecnologia no seu consultório para retirar atritos e melhorar processos. Você já escutou aqui a gente falar do SD Monitora, por isso que eu invisto tanto, junto com o meu sócio Davi, no SD Monitora. Porque é uma tecnologia que retira atritos, melhora processos. O paciente imputa os dados no WhatsApp sem baixar aplicativo. O médico tem todos esses dados para gerenciar a saúde dele como um todo. E mais, o paciente está tendo a percepção de um cuidado contínuo. Porque todo dia recebe uma mensagem em seu nome, perguntando se ele conseguiu tomar o remédio, perguntando se ele foi na academia, perguntando se ele comeu salada no café da manhã, perguntando se ele elogiou a esposa, como é o meu caso. Eu tenho uma mensagem desse SD Monitora, eu tenho que elogiar minha esposa todo dia. Isso faz bem para minha saúde mental, para a saúde mental da minha casa. Então, a SD Monitora, ela está me monitorando. E aí, elogiou a esposa? Esta é a tecnologia que retira atritos e melhora processos. Então, como você vai estruturar ou organizar um plano de acompanhamento? Escolha a condição-alvo. Obesidade, apneia. Você, médico de qualquer especialidade, você trata uma condição de saúde igual o Porter falou. E você tem plenas condições de estruturar a sua linha de cuidado. Ou seja, o seu plano de acompanhamento. Você precisa entender que você precisa cuidar da doença e da saúde. E na hora que você passar o travessão assim, ó, denominador comum, noves fora, tal, tô entregando valor para o paciente? Tá melhorando desfecho? Aí você tá no caminho certo. Defina como você vai gerenciar a saúde do paciente. Então, eu sempre falo que é condição de saúde, mais os indicadores que esse paciente está evoluindo bem para ter mais saúde e longevidade. São 4: sono, alimentação, estresse e movimento. Então, se você monitora do seu paciente sono, a alimentação dele, o gerenciamento de estresse dele e o movimento, a atividade física, você está entregando muito mais, mas muito mais do que a maior parte do mercado entrega e muito mais do que o paciente está esperando, porque ele não está acostumado com isso. Além do monitoramento contínuo. Você precisa monitorar através da tecnologia para mostrar a entrega de valor, para ele sentir que você está perto dele todo dia. Você manda a mensagem, está lá. Doutor X mandou a mensagem. Doutor Osmar Marchiotto está perguntando: olá, tudo bem? Foi na academia, fez a caminhada que a gente tinha combinado hoje? De uma forma automática, racional e criando um dashboard de dados para você dar feedback para o seu paciente. Então, como organizar o plano de acompanhamento, como estruturar, escolha a condição-alvo, defina como você vai gerenciar a saúde do paciente. Quando eu falo de saúde, são pelo menos esses 4 pilares: sono, alimentação, estresse e movimento. E o monitoramento contínuo através da tecnologia. Recursos e equipe. Nossa, mas para gerenciar sono, atividade física, gerenciamento de estresse, alimentação, eu vou precisar de outros profissionais, porque eu não dou conta de fazer isso. Mas por que você não dá conta? Você é médico. Você já não faz isso no final da sua consulta? Você já não fala para ele: fica até tarde na tela, vai dormir cedo, você precisa melhorar seu sono. Você já não fala para ele que ele precisa diminuir a ingesta de calórica, não comer gordura saturada, diminuir a ingesta de sal? Você já fala isso para ele. Mas você já não fala para ele que ele tem que fazer atividade física? Você já não fala para ele que ele tem que evitar o estresse? Agora, o que você precisa entender é que agora você tem que ter intencionalidade. Matar no peito e assumir a responsabilidade. Não vai ficar só de boca para fora. Você vai falar e vai acompanhar.
E você não precisa de outros profissionais a princípio. Você não precisa de encher uma equipe, ter uma equipe multidisciplinar. A princípio, não. A equipe multidisciplinar é até o que o Porter defendia lá. Mas o que eu quero que você faça é segmente. Comece com as suas habilidades e ajuste a complexidade praticando. Quando chegar um paciente que foge da sua alçada, você vai saber o que vai fazer, porque você sempre soube o que fazer. Mas você precisa começar com essa jornada de trocar a palavra falada pela gestão, pelo gerenciamento. Quando você faz isso, você consegue atuar como gestor da jornada do seu paciente. E você consegue entregar valor e melhorar desfecho. Olha lá tudo que o Porter recomendava lá. Então, gente, o plano de acompanhamento, ele tem um alinhamento de interesses maravilhoso, lindo, lindo. Olha o alinhamento de interesse, é bom para o paciente, porque o acompanhamento longitudinal melhora desfecho. Usar vasta literatura comprovando isso. É bom para o médico. Por quê? Porque ele tem receita previsível e ele encontra um modelo de negócio para sustentar tudo aquilo que ele tem vontade de fazer e não dá conta de fazer no fee for service, na correria da consulta. E é bom para o sistema de saúde. Mas como assim, Lourenço? É bom. Sabe por quê? Por mais que seja uma ação individual, 1 a 1, quando esse paciente te compra um plano de acompanhamento e você entrega valor, você está melhorando o desfecho dele. E quando você está melhorando o desfecho dele, ele está usando menos os recursos de saúde. Você está evitando sinistralidade para esse paciente. Olha isso. Você está melhorando o desfecho que tudo o que Porter preconizava. Então, é um negócio médico sustentável, em que pese, como já falei, que é no 1 a 1. É trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha. E aí existem aqueles que ensinam, que trabalham ações de política pública e vão continuar trabalhando. E tá ótimo, e a gente precisa deles também. Agora, aqui na SD Escola, nós vamos trabalhar o seu sucesso. O que é bom para você. Porque, por quê? Você é melhor? Não sou melhor do que eles. É que é o meu propósito, é onde que eu escolhi trabalhar, tá? Então, você tem esse alinhamento contínuo de interesse. E agora nós vamos para a revisão, esses 2 últimos slides, revisão da nossa aula aqui. Por que o VBHC, Value Based Healthcare, ainda não funciona na prática? A teoria é promissora, mas a execução é rara. Mais uma vez, se alguém quiser vir falar aqui de um que funciona, está convidado. Eu acredito no modelo, tá, gente? Eu amo Porter, estudei muito isso. E hoje eu fico feliz de trabalhar com isso, mesmo que seja a conta gotas. Complexidade estrutural. VBH, é difícil coordenar hospitais, clínicas, operadoras e laboratórios em torno de bundles e capitation. Por tudo que a gente já falou. A gente não tem falta de dados confiáveis, medir custos, determinar o escopo, desfecho de todo o ciclo da condição ainda é inviável na maioria dos serviços, que ainda, no Brasil, ainda são poucos digitalizados, não tem interoperabilidade. E os incentivos são desalinhados. Prestadores e operadoras frequentemente competem em vez de colaborar. Isso é ruim. Quando eu falo combata o bom combate, é isso aqui, ó. Não adianta ficar numa luta de rouba-monte. Quem rouba de quem? Então, incentivo, eu farejo um negócio assim, Ó. Se tem desalinhamento de incentivo, eu tô fora. Eu não entro, porque é uma corrida de curto prazo. Então, embora amplamente conhecido, o Value Based Healthcare raramente é implementado com sucesso nos serviços de saúde atuais, por tudo isso que a gente falou. E o plano de acompanhamento é um VBHC prático para você, que age no nível individual. É uma ação micro que entrega valor real para o paciente.
alinha interesse médico-paciente, porque é um modelo de negócio em que você recebe por isso. Então, você tem previsibilidade de receita, você tem melhor experiência do paciente e melhor adesão do paciente. Você melhora desfecho, os pacientes ficam mais engajados, eles têm menos complicações, menos sinistralidade. Você tem o menor consumo do sistema de saúde. Você devolve ao médico, a muitos médicos, o brilho nos olhos. Isso é importantíssimo, eu vejo nos nossos alunos. Porque você trabalhar muito nesse desalinhamento de interesse, nesse jogo de rouba-monte, nessa luta do gato e rato, isso é extremamente desgastante. Isso é extremamente... É uma fonte de estresse e de burnout, porque você não vê o resultado no longo prazo, tá fragmentado. É apertar o parafuso lá do Charlie Chaplin. Então, quando você encontra esse modelo de negócio, você começa a ajudar o paciente para aquilo que você estudou, para aquilo que você... ajudar o paciente como um todo. E isso é legítimo. E é maravilhoso de ver isso com os nossos alunos. E entrega valor para todos os players. Como já falei, paciente, qualidade de vida, desfecho, médico, sustentabilidade e o sistema, redução de custos. E a sociedade como um todo? Demora mais? Demora. É uma política de saúde ampla? Não, não é uma política de saúde ampla, mas vai gerar benefícios, sim. Vai gerar distribuição para a sociedade. Então, se o VBHC é a teoria macro difícil de aplicar, o plano de acompanhamento é a prática micro que já entrega valor no seu consultório. Amigo, colega, você pode, só com essa aula aqui, amanhã, lançar o seu plano de acompanhamento e eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Porque é um modelo de negócio já lapidado e eu vejo aqui com os nossos alunos. Se você quiser ajuda para sair da inércia e montar o seu plano de acompanhamento, você pode participar da nossa segunda turma do curso Planos de Acompanhamento, que está aberta para você. Me chama no @LorenzoTomé, lá no Instagram. Você fala assim, eu quero plano de acompanhamento. E eu vou te dar 10% de desconto na nossa turma. Nós teremos professores de alto gabarito. Henrique Greenberg. Mais de 50 pacientes em planos de acompanhamento. Seguem ele na rede social para você ver, Dr. Henrique Greenberg. A gente vai ter a Claudinelli, que foi aluna da nossa turma e performou brilhantemente e agora vai ensinar no curso. Nós vamos ensinar para você como implementar o cuidado da saúde. Lembra das metas de ação? De você cuidar do sono, do gerenciamento de estresse, da alimentação e do movimento. Nós vamos trazer professores para te ensinar o que você precisa saber para monitorar isso no seu paciente, gerenciar isso com o seu paciente. Então vai ter a doutora Regina Chamon, dispensa comentários, conhecida nacionalmente como gerenciamento de estresse. Doutora Tatiana Vidigal, especialista em sono. A gente vai ter doutor Pascoal Figueiredo, nutrólogo, raiz, que vai estar lá conosco explicando medicina baseada em evidência dentro da nutrologia. E a gente vai ter Lucas Viana, que é a profissional de educação física. Eu sou aluno dele e um profissional que teve formação no Texas, voltou para o Brasil e hoje ele tem acompanhamentos de pacientes e com auxílio da tecnologia. Vocês sabem que eu sou fã de monitoramento através da tecnologia. Tudo isso você vai ter no plano de acompanhamento. E um compromisso meu aqui. São 20 semanas. São 20 encontros. Se você participar de todos os encontros, entregar todas as tarefas, chegar até o final, não vender nenhum plano de acompanhamento, nós vamos devolver o seu dinheiro integralmente. Nós vamos devolver o seu dinheiro integralmente. A gente confia no nosso taco. A gente sabe que qual é o nosso propósito, qual que é a nossa missão. A gente tem evidências suficientes de que funciona para o médico, para o paciente, para o sistema de saúde. E
Eu tenho um objetivo muito claro e pragmático: aumentar o seu faturamento de maneira ética, de maneira justa, combatendo o bom combate, mas precisa aumentar o faturamento, precisa mexer no modelo de negócio, senão a gente vai ficar uma teoria bonita que não é aplicável. Beleza? Obrigado pela sua atenção e até a semana que vem.